Eu quero também apresentar para vocês, aqui nessa aula ainda hoje, as 6 faces do Evangelho. 6 visões que as boas novas de Cristo Jesus, a boa notícia de salvação se manifesta. Então, fica ligado, não sai do vídeo e vamos juntos aprender a palavra de Deus. Você sabia que aproximadamente 25%, 1/4 da população mundial, nunca ouviu falar do Evangelho de Jesus Cristo? Isto, em números, é a quantidade aproximada de 2 bilhões de pessoas. Enquanto somos 8 bilhões aproximadamente no planeta, destes 8 bilhões nunca ouviram falar do Evangelho de Cristo Jesus. É um número assustador. E eu e você temos a responsabilidade, como discípulos de Jesus, de fazer alguma coisa a respeito. Olá, galera do YouTube, tudo bem com vocês? Que bom ter você aqui nesta videoaula da EBD Escola Bíblica Dominical. Se você ainda não me conhece, eu sou Micael Henrique e todas as semanas estamos juntos, mergulhando na Bíblia Sagrada, aprendendo um pouco mais a respeito da Palavra de Deus e como sermos discípulos fiéis e autênticos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você é novo por aqui, aí na descrição, no primeiro link, está a aula 1, a videoaula de abertura do 4º trimestre da Escola Bíblica Dominical, lições da CPAD, que está aqui ao lado esse tema maravilhoso, até os confins da terra. Meses de outubro, novembro e dezembro de 2023, nós estamos juntos nesta jornada maravilhosa de aprendizado. E hoje nós vamos para a lição de número 2, que tem o título Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Que tema maravilhoso, extraordinário. Queridos, nós sabemos que o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, foi, é e sempre será o primeiro missionário da história. Deus Pai é o primeiro missionário da história. No texto bíblico de Gênesis 3,15, nós podemos ver aí o que chamamos na teologia de proto-evangelho. O que é o proto-evangelho? É o princípio do evangelho, é a primeira mensagem de boas novas que alguém trouxe à humanidade que havia caído, que havia pecado contra o Criador. E este mensageiro, este primeiro missionário, foi o próprio Deus, fazendo esta promessa maravilhosa de que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Glórias a Deus. O Senhor Jesus Cristo veio e foi um missionário por excelência e transmitiu a você e a mim esta responsabilidade. Quando Cristo ascendeu aos céus, doravante, dali em diante, a missão foi colocada sobre os ombros da igreja. E nós, como igreja, precisamos olhar à luz da Bíblia e à luz do texto de Atos dos Apóstolos, nós precisamos olhar para todos os povos que necessitam de Jesus Cristo, que necessitam do Evangelho. Em Atos 1:8, Jesus
disse aos seus discípulos que deveriam pregar o evangelho em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra. Agora perceba, Jesus não disse primeiro em, depois, não, nada disso. Jesus disse tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria e até os confins da terra. Ou seja, o evangelho deveria ser pregado onde eles estavam, na capital Jerusalém, mas ao mesmo tempo deveria estar sendo pregado em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Isso nos mostra que há um propósito de Cristo, há um propósito divino para que a igreja faça missões não só onde está, mas também missões transculturais. E aqui nós aproveitamos para definir a ideia, o que é algo transcultural, o que é que o missionário, o pregador do evangelho, que vai fazer missões transculturais, qual é o conceito disso? O que é essas missões transculturais? Logo, nós vamos perceber que missões transculturais diz respeito ao ato de testemunhar Jesus em uma cultura diferente, em uma cultura distinta, em uma cultura que não é a minha e não é a sua. Necessariamente, missões transculturais exigem que nós preguemos para pessoas de outra cultura. Agora, vale um adendo, porque nós falamos muito de missões transculturais fora do país. Olha, vou sair do Brasil, vou à África, vou à Colômbia, vou à Argentina pregar o evangelho, missões transculturais. Isto é, claro que sim. Porém, quando dentro de um mesmo país existe culturas distintas, culturas diferentes, a igreja pode fazer missões transculturais e pregar o evangelho a estas pessoas também. E eu quero que você fique atento aí, porque eu vou trazer para vocês 6 faces do evangelho, 6 pontos do evangelho que são muito interessantes, que abrange toda a humanidade e que eu e você como igreja precisamos aprender. Está conosco até aqui? Está gostando dessa introdução da aula? Lembra aí de curtir esse vídeo e inscrever-se no canal, deixar o seu comentário para que o YouTube, a plataforma, distribua este conteúdo para um maior grupo de pessoas. Agora vejamos, pessoal, o texto-chave da nossa lição está em Gênesis 17, versículo de número 4, que está aí na tela para vocês. Quanto a mim, disse Deus para Abraão, eis que o meu concerto contigo é, e serás o pai de uma multidão de nações. Nós sabemos que aqui, no personagem bíblico, no patriarca chamado Abraão, Deus estabeleceu a fundação do povo, da nação de Israel, que era uma nação modelo, uma nação missionária, chamada por Deus para ser testemunha no Antigo Testamento. E dentro do chamado de Abraão, nós vemos esse caráter missionário de Deus em favor da humanidade. É por conta disso, queridos, que lá no capítulo 12 do livro do Gênesis, no versículo 1, e se considerarmos também os versículos 2 e 3, o Senhor Deus chama Abrão, fala com ele e primeiro faz uma chamada: sai-te da tua terra, do meio da tua parentela, sai. Então perceba, primeiro Deus se manifesta a Abraão
com uma chamada. Deus vai chamá-lo. Deus vai vocacioná-lo. Deus vai entregar a ele uma incumbência, uma responsabilidade. E posterior a isso, é que Deus vai fazer a promessa, ou as promessas. Então, primeiro, a chamada. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí vem as promessas. Te abençoarei grandemente, em ti serão benditas todas as famílias da terra, farei de você uma grande nação. Então perceba, Deus, que é o responsável, o principal responsável por desejar alcançar todas as culturas e nações, o Deus que deseja que as missões transculturais sejam feitas, ele chama Abraão para uma missão desta, mas diferente do que nós queremos, pedimos ou pensamos, olha, Deus, faz as promessas. Não. Primeiro a chamada, primeiro a vocação, primeiro vem a ordem de Deus e posteriormente as promessas. Aqui, queridos, cabe um ponto de aprendizado muito importante, que você, aluno participativo da EBD, e você, professor ou professora, precisa levar para sua sala. Primeiro, Deus vem com a chamada. Depois, Deus faz as promessas. Deus garante a sua presença, a sua bênção. Deus garante que vai cuidar de Abraão, da sua família, da sua parentela, e assim também acontece conosco, comigo e com você, como igreja de Jesus que nós somos. E é pautado em quê? Segundo a nossa lição, por que é que Deus faz isso? Qual é a visão bíblica do porquê Deus age desta forma? Primeiro, irmãos, porque Deus é amor. A Bíblia nos fala, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, a Bíblia nos deixa claro que Deus é. Não é que Deus apenas ama, não é que Deus apenas pratica o amor. Deus é. A sua essência, o seu caráter é de amabilidade. Deus é o próprio amor. E este amor foi revelado plenamente na encarnação, crucificação e ressurreição de Jesus Cristo, o Deus Filho, por amor de cada um de nós. Então, nós temos aí a garantia, nós temos aí o penhor, nós temos aí a convicção, a certeza de que Deus deseja alcançar todos os povos, porque Deus é amor. Deus é o próprio amor. E dentro desse amor veio o plano da redenção, o plano do resgate da humanidade que estava perdida, e Cristo Jesus pagou a dívida da humanidade junto ao Pai. E agora, nós que éramos devedores, estamos justificados em Cristo Jesus, o nosso Senhor e nosso Salvador. Glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus por esta bênção tão gloriosa. E como eu prometi a vocês, eu quero agora apresentar aqui, as 6 faces do Evangelho. Dá uma olhadinha na lista aí, que está sensacional esse conteúdo, essa informação. Então, vou pedir a você que lembre aí de curtir o vídeo e se inscrever neste canal. Olha só, a primeira face do Evangelho. O Evangelho é supracultural. O que é isto? O Evangelho é capaz
de suprir. O Evangelho é capaz de definir o ser humano. Não é o ser humano que define as boas novas de salvação, e sim o Evangelho, e sim as boas novas de salvação, que vem suprir o ser humano em todas as áreas, em todo o seu modo de vida, em todo o seu modo de comportamento, porque o Evangelho é supracultural, ele é mais poderoso do que qualquer cultura. Todas as culturas possuem pontos positivos e negativos. Todavia, o Evangelho, ele é supracultural, algo extraordinário, porque o Evangelho é capaz de definir o ser humano. Em seguida, nós podemos dizer que o Evangelho é multicultural. A segunda face do Evangelho, ele é multicultural. Por quê? Porque as boas novas de Cristo atraem para si gente de toda língua, raça, tribo, nação. Todas as culturas podem ser alcançadas, impactadas pelo poder do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Professor Micael, e quando esta cultura confronta com a cultura do Evangelho, do Reino de Deus, o poder do Evangelho vai transformando, vai moldando, vai modificando diariamente, paulatinamente, ou seja, devagarinho, como o brasileiro costuma dizer. Vai aí, um dia após o outro, transformando esta cultura para que a cultura do reino de Deus seja implantada em qualquer raça, tribo, língua ou nação. A terceira face do Evangelho é que ele é intercultural. O que isso nos diz? Que a igreja, sendo a igreja viva, a igreja do Deus vivo, ela vive em comunhão. Oh, queridos irmãos, queridos estudantes da Palavra de Deus, da Escola Bíblica Dominical, quão poderoso é o Evangelho nesse sentido intercultural. Se você fizer uma análise na sua igreja local, há pessoas brancas, pardos, negros, há pessoas de descendência portuguesa, espanhola, italiana, africana, às vezes americanos, holandeses e assim por diante. E nós vivemos em comunhão, a koinonia, conforme Atos dos Apóstolos nos mostra. Por quê? Porque nós estamos unidos. Aquilo que nos une, que é o poder do Evangelho de Jesus, é muito maior do que as nossas diferenças de opções, de gosto, de opiniões. E glória a Deus por isso, pois a igreja vive a unidade na diversidade. Há uma diversidade de chamados, de entendimentos, de pensamentos, de definições de algumas coisas, mas naquilo que é importante, que é o Evangelho de Cristo e as suas doutrinas fundamentais, nós vivemos esta comunhão maravilhosa em Cristo Jesus. Porque o Evangelho, ele é intercultural. Glória a Deus. A quarta face do Evangelho que eu quero apresentar a vocês é que o Evangelho também é cultural. Propriamente dito, o Evangelho, ele é cultural. Por que isto? Porque Jesus é capaz e é poderoso de revelar-se na nossa cultura. Jesus é poderoso para revelar-se dentro da cultura que nós estamos inseridos.
E um exemplo bíblico disso é a carta aos Romanos, capítulo de número 1, onde o apóstolo Paulo nos diz, nos informa, que através da natureza, o Criador se revela para aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer o Evangelho em sua cultura. Isto porque Deus é poderoso para utilizar qualquer cultura que seja o meio em que a pessoa está inserida para revelar-se a ela, para manifestar-se a ela. E isto é algo sensacional, é algo maravilhoso. Em quinto lugar, a quinta face do Evangelho é que ele também é transcultural. E aí é o tema propriamente dito da nossa lição 2, que são as missões transculturais. E nesta definição, o Evangelho sendo transcultural, nós pontuamos que somente as boas novas de salvação de Cristo Jesus é capaz de pegar esta cultura do reino e levá-la para dentro de outra cultura e modificá-la. Os estudiosos, sociólogos, psicólogos dizem, alguns afirmam que é necessário 1 século, 100 anos, para mudar completamente a cultura de um povo. E nós vemos nos relatos bíblicos e da história da igreja o poder das missões transculturais, porque o Evangelho de Cristo Jesus transformou culturas em poucos anos, em pouco tempo. Porque o Evangelho, a cultura do reino é a única capaz de chegar e impactar e transformar outra cultura. Através do quê? Através da obra missionária. Através da igreja que está levando o Evangelho, pregando a palavra de Deus às nações, a todos os povos. E eu concluo com a sexta face, a sexta manifestação aí do Evangelho, ele é contracultural. Por quê? Porque as boas novas de salvação é a única notícia no planeta que é capaz de confrontar a minha cultura, a minha pessoa, a minha personalidade, o meu modus vivendi, e me colocar contra a parede e dizer, olha, você precisa mudar, você precisa de transformação, você precisa de perdão, você precisa de renovação, você precisa de uma nova vida, você precisa de uma nova história, você precisa ser um novo homem, você precisa nascer de novo. Esta contracultura, somente a cultura do reino de Deus, somente o Evangelho de Cristo Jesus é que pode impactar e impregnar, ficar alojada no coração, na alma do ser humano, e o Espírito Santo ir trabalhando em cada homem, em cada mulher, de dentro para fora, transformando a sua vida dia após dia. Que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, nos ajude a cumprir a nossa missão, a levar o Evangelho, a fazer missões transculturais. Talvez você ou eu não tenhamos uma chamada específica para um outro país, um outro estado, porém, nós encontramos pessoas de culturas distintas todos os dias e nós precisamos estar prontos para ir, para falar do Evangelho de Jesus, para contribuir com aqueles que estão distante, levando o Evangelho de Jesus, e também orando, intercedendo, clamando para que o Espírito de Deus os capacite e se manifeste salvando muitas almas para o reino de Deus. Esta é a minha missão, é a sua missão enquanto Igreja do Senhor Jesus nesta terra. E você que está até aqui nesta conclusão da aula da lição 2 da Escola Bíblica Dominical, eu quero
louvar a Deus pela sua vida, agradecer a sua audiência, a sua presença aqui estudando conosco e vou deixar para vocês aqui acima estão o link do canal para que você conheça todos os nossos vídeos, todo o nosso trabalho e também a videoaula da lição 1. Se você não assistiu a abertura desta revista de missões, de evangelização, corre lá, clica aí agora e vai conferir esta aula maravilhosa. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, deixar aí o seu comentário, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Valeu!